Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu vou guiar novamente o devocional de hoje e eu quero falar a respeito de um pequeno detalhe encontrado no livro de Lucas. Na verdade, encontrado na introdução ao livro de Lucas. Lucas 1, versículo 1. Diz assim: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Muitas pessoas, elas não têm a devida atenção às introduções dos livros, porque são introduções, e acabam perdendo detalhes muito importantes delas. Nesse caso, em questão, eu queria trazer para vocês a atenção à palavra cumpriram, que aparece aí um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. O interessante dessa palavra é que ela, no seu sentido original, tem o significado de algo que foi completo, que foi enchido, algo que foi cumprido mesmo. Algumas Bíblias trazem o termo realizado, mas acredito eu, o termo mais preciso seja o termo cumpriram, cumprido, que dá a ideia de cumprimento, de cumprimento. Bom, mas o que foi cumprido aqui? Quais são esses fatos que se cumpriram entre nós? O que foi cumprido? Bom, o propósito de Deus foi cumprido. Essa é a ideia. Aqui, Lucas está apontando para o fato de que o propósito de Deus foi cumprido. E qual é esse propósito? Qual é o propósito de Deus? O propósito principal de Deus é a salvação dos homens, através do Messias prometido, através de Jesus. Esse é o propósito de Deus que é cumprido aqui. E é interessante, nesse sentido, pensar que Jesus, ele cumpre um total de 312 profecias do Antigo Testamento. Eu vou até deixar um link na descrição com todas essas profecias, com todas essas 312 profecias, para vocês conferirem. E isso por si só já é incrível, porque apesar de algumas dessas profecias se repetirem de um livro para outro, qual a probabilidade de um homem em vida cumprir tantas profecias, muitas vezes escritas centenas e até milhares de anos antes do seu nascimento? Alguns poderiam argumentar que, se Jesus conhecesse o Antigo Testamento, ele conheceria as profecias. E uma vez que ele conhece as profecias, ele pode cumpri-las, Ele, conhecendo as profecias, ele pode ir lá e cumprir o que aquela profecia está falando. Só que o interessante também é que boa parte dessas profecias, elas não estavam ao alcance de Jesus cumprir. Por exemplo, a profecia descrita em Miqueias, de que Jesus nasceria em Belém. Miqueias, um livro escrito cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, já dizia que o Messias nasceria em Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ou seja, um livro escrito 700 anos antes de Jesus nascer, já dizia que o Messias nasceria em Belém. Há várias profecias muito interessantes a respeito do Messias e que também não estava ao alcance de Jesus cumpri-las se ele não fosse o Messias prometido. Por exemplo, a profecia de Isaías 42, versículo 7. Versículo 6 e 7, na verdade, que diz assim: Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Por que não há cura de cegos no Antigo Testamento? Exatamente porque curar cegos era um atributo do Messias, era um atributo desse ser prometido por Deus que resgataria o seu povo, como diz no versículo 7, para abrir os olhos aos cegos. E é por isso que Jesus realiza várias curas de cegos
ao longo do Novo Testamento, porque ele é o cumprimento das promessas de Deus. E há uma miríade de outras profecias que Jesus cumpre, como por exemplo a profecia de que ele teria um ministério na Galileia, a profecia de que ele seria traído por um amigo, e até mesmo a profecia de que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Profecias escritas 600, 700 e até 1400 anos antes de Jesus nascer, que foram cumpridos por ele, que foram completadas por ele, né? Que foram, de fato, que encontraram seu cumprimento em Jesus. E isso, além de mostrar que o cristianismo é verdadeiro, porque tem uma miríade de promessas que Jesus cumpre, também mostra que Jesus de fato é o Messias prometido, o Salvador do seu povo, aquele que cumpriu as promessas de Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima.